Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. O tema de hoje é como ser mais assertivo no trabalho. Muito prazer, meu nome é Aira D'Agostino, sou fonoaudióloga e especialista em comunicação, e eu trago esse tema aqui porque eu vejo que ele é necessário. Hoje eu sinto e eu percebo que tem muitas pessoas que se dizem assertivas quando na verdade não são, e por outro lado tem pessoas que buscam muito por essa tal de assertividade sem muita consciência do que de fato se trata isso. Então eu quero que neste vídeo aqui você tenha consciência do que é a assertividade e também quais são os critérios, os pilares essenciais para que você possa de fato alcançá-la. Primeira coisa que eu preciso te falar, a assertividade não é você falar aquilo que você quer e doa quem doer. E também não é você engolir algumas coisas e se manter quieto porque você acha que assim você pode evitar conflitos. A assertividade é você ser firme sem ser grosseiro. É você entender quando é o momento de se posicionar. E este quando é muito importante. A assertividade é você saber que nem sempre o problema está no que você fala, e sim no como você fala. E quando a gente traz o como, eu tenho aqui a ideia de modulação vocal. Porque às vezes eu posso falar uma frase modulada de uma maneira diferente que aos ouvidos do meu interlocutor possa soar de uma maneira errônea que não foi coerente com a minha intenção. E aqui eu causo um ruído. Então, para que eu possa te explicar de fato o que é esse universo da assertividade, eu quero que você entenda que a assertividade é diferente da oratória. Primeiro ponto. Porque a oratória, ela nos remete muito àquela apresentação de palco, aquela apresentação que você faz em uma reunião, em um vídeo, e assim por diante. Já a assertividade é a qualidade da sua comunicação e das suas relações interpessoais no seu dia a dia. Então, nós lidamos com muito mais situações de assertividade, ou seja, que nos pede a comunicação assertiva, do que de fato que nos requisita uma boa oratória, entende? Então esse aqui é o ponto número 1. Ponto número 2. Para que de fato eu seja assertiva, eu tenho que ter em mente que uma mesma mensagem, ela não pode ser direcionada a diferentes interlocutores, porque cada pessoa tem um perfil de comunicação. Cada pessoa tem uma maneira com que ela responde melhor à nossa intenção, a nossa comunicação. Então, eu não tenho como moldar uma mensagem e achar que ela vai ser entregue da mesma forma para diferentes pessoas. Claro que quando eu estou apresentando, ou seja, quando a minha comunicação me pede a oratória, aí é diferente, eu não tenho como entregar a minha comunicação de um para um, eu não tenho como moldar, colocar as minhas palavras como se fosse dentro de uma caixa de presente e entregar para cada pessoa de uma maneira individualizada. Agora, quando eu estou conversando, seja num grupo muito pequeno ou de um para um, aí sim eu consigo compreender, aliás, eu consigo não, eu preciso ter essa habilidade de entender, de ler o meu interlocutor para que assim eu possa ajustar a minha comunicação de uma maneira assertiva. Na verdade, esse assunto de perfis de comunicação é um tema para um próximo vídeo, porque aqui dá muito pano para manga, então eu acredito que nós precisamos formular essa ideia melhor. Mas enfim, voltando a um ponto. Então, quando eu entendo que a minha mensagem tem um destinatário, eu consigo colocar elementos na minha fala que sejam coerentes com o perfil daquela pessoa. Para algumas pessoas, meia palavra basta. Para algumas pessoas, uma objetividade extrema, digamos assim, basta. Para algumas pessoas, isso não basta. Eu tenho que ter mais detalhes, eu tenho que trazer mais explicações, porque a pessoa me pede isso, entende? Então você precisa ter essa análise das pessoas na qual você convive. As pessoas, elas demonstram um perfil mais objetivo, mais pragmático ou não? Elas são pessoas que são boas ouvintes, são pessoas mais analíticas, mais racionais e que de fato precisam de mais informações para que elas possam compreender a sua intenção e a sua mensagem de uma maneira assertiva e efetiva. Então, esse é mais um ponto. E nesse meio todo, eu preciso compreender que a assertividade, ela também está completamente atrelada
ao canal em que a comunicação acontece. Veja só, há muito tempo atrás, Albert Mehrabian fez um estudo e nos colocou o seguinte, que em uma conversa, cada elemento da minha comunicação gera um impacto diferente no meu interlocutor. Então, as minhas palavras geram um impacto de 7%. As minhas palavras, junto com a minha modulação vocal, de 45%. E as minhas palavras, junto com a minha modulação vocal e com as minhas expressões do corpo, geram um impacto maior. Então, as chances de eu ser mais efetiva, tendo 100% dos meus elementos ao meu favor, é muito maior também. Nesse sentido todo, eu preciso que você tome cuidado no seguinte. Qual é o contexto em que a comunicação precisa acontecer? Porque se for algo mais complexo, se for talvez uma negociação, se for uma conversa difícil, um feedback, você concorda que se você ter mais elementos da comunicação à sua disposição, você vai ser melhor compreendido? Então, muitas vezes eu preciso ter essa conversa tete a tete, ou pelo menos ao vivo e a cores. Agora, tem situações em que o nível de complexidade da comunicação não é tão alto. Então, uma mensagem de áudio basta para você ser compreendido. E tem momentos que uma mensagem de texto também é suficiente. Só que o que eu quero que você perceba? Quanto menos elementos você tem à tua disposição, maiores são as chances de você ser mal interpretado e fugir da assertividade. Então, vamos pensar num e-mail. Um e-mail é o que? Você escreve com as tuas emoções, com as tuas palavras. Se você não tiver a capacidade de ter uma boa coesão e coerência textual, se você não formular essa escrita de uma maneira organizada, em início, meio, fim, dividir parágrafos, utilizar das pontuações gráficas, a pessoa que vai ler este e-mail, ela vai ler, primeiro, com base nas emoções dela. Então aí já mora um perigo. E segundo, ela pode interpretar de uma maneira errada pelo fato de, ao ler o texto, a maneira como os elementos estão ali dispostos não fazerem sentido para ela, ou pelo menos não fazerem sentido da maneira como você gostaria. Então, toma muito cuidado nisso. A assertividade também é você entender que todos esses canais de comunicação importam. E não é nem só na fala que mora a assertividade, é na escrita também. Muito bem, então nós já falamos que a assertividade é diferente da oratória, que a assertividade depende do meu interlocutor e a assertividade também depende do meu canal em que a comunicação acontece. Se você lembra, antes eu falei que existe também o quando, não é? O quando, ele se trata do momento em que a comunicação precisa acontecer. Porque veja, a nossa comunicação está completamente atrelada às nossas emoções. Eu não tenho como desmembrar as coisas. Eu posso sim ser uma pessoa que tem uma boa inteligência emocional, mas que não deixo de sentir as minhas emoções. Eu só sei, eu aprendo a gerenciá-las. Então, a assertividade, ela também nos exige isso. Nesse sentido todo, se eu preciso ter uma conversa difícil, se eu preciso negociar alguma coisa, se eu preciso fazer um acordo, dependendo do que é o contexto da minha comunicação, eu tenho que ter a capacidade de entender, de averiguar qual é a disponibilidade do meu interlocutor em me ouvir. Porque se a outra pessoa, se o meu colega está atarefado, está atrasado, não está estressado porque alguma coisa aconteceu, isso tudo aqui vai interferir na escuta da outra pessoa e também na tomada de decisão. Então, analisar o quando exige muita empatia para você perceber o quando do outro e o quando seu. E aqui não é nem engolir o sapo e deixar de resolver uma situação quando precisa, ou enfim, não é isso. É você ter clareza de que você pode esperar o momento certo para conversar sobre alguma coisa. A passividade, que seria esse comportamento do eu vou engolir, eu não vou lidar com isso, deixar quieto que é melhor, não preciso me incomodar,
ela só entra em cena quando você adia aquilo que você precisa conversar com a outra pessoa e posterga a ponto de nunca acontecer a conversa que precisaria acontecer, entende? Aí é um comportamento passivo. Agora, se você adia conscientemente, sabendo que não é o melhor quando, aí você está tendo uma postura de um comunicador assertivo. E dito tudo isso, tem algumas perguntas norteadoras para que você possa sempre formular uma mensagem que de fato seja entregue da melhor maneira possível. Que é: o que eu vou falar? Para quem eu vou falar? Como eu vou falar? Em que canal eu vou falar? Quando eu vou falar? E uma outra pergunta que eu considero muito importante: por que eu vou falar? Muitas vezes as conversas difíceis, os feedbacks, essas demandas que precisam acontecer no ambiente de trabalho não acontecem porque o porquê não está claro. E quando você tem muito bem claro o porquê da sua comunicação, ou seja, o teu intuito, o teu objetivo, o teu motivo, você passa a entender que sim, tem conversas que precisam ser realizadas. Tem situações que você precisa encarar, por mais que o desconforto seja maior do que talvez a sua vontade de ter ou não aquela conversa, entende? Então a assertividade ela mora aqui. E veja, seja no canal falado, seja no canal escrito, eu preciso ter consciência de todas essas perguntas norteadoras. Porque aí sim eu consigo entrar em uma conversa, eu consigo passar um feedback, eu consigo entrar em uma reunião para uma tomada de decisão, para fechar um acordo, para fechar uma negociação com muito mais clareza daquilo que eu preciso enquanto um papel de comunicação. Certo? E veja, a assertividade, ela também nos pede. Na verdade, nós sempre pensamos que a nossa comunicação está muito no falar. Mas nem sempre está no falar, também está no escutar. Então eu preciso, para ser um comunicador assertivo, uma boa habilidade de escuta. E não estou falando nem de uma escuta verbal propriamente dita, mas uma escuta não verbal também, porque se eu tenho essa habilidade, eu consigo ler o meu interlocutor, que é como nós falamos anteriormente. Só que eu consigo ler o meu interlocutor a ponto de saber, bom, eu tenho que tratar sobre determinado assunto com o fulano. O que será que o fulano já sabe sobre esse assunto que eu não preciso retomar? O que o fulano não sabe que eu preciso contextualizar? Isso tudo faz parte da sua linha de raciocínio, da sua mensagem. O que o fulano já sabe, mas eu preciso reforçar para que a minha mensagem seja entregue de uma maneira clara? Ou daqui a pouco você senta para conversar com a pessoa e por algum motivo você percebe que essa pessoa está distraída. Você talvez tenha que ter mais provas de escuta, você tem que fazer mais perguntas abertas para trazer essa pessoa na sua comunicação também. E você tem que ter consciência do seu papel de escuta. Quando nós escutamos de uma maneira ativa, de uma maneira consciente, o meu corpo está à disposição do meu interlocutor. Então eu não me fecho, eu não me distraio no celular, eu não me distraio no computador, eu não me distraio em anotações aleatórias. Eu estou à disposição para ouvir, os meus olhos buscam o meu interlocutor. Os meus ouvidos estão conectados naquele momento com aquilo que nós estamos conversando. Os pensamentos distratores são afastados, porque por mais que eles aconteçam, eu tenho consciência disso e eu volto, eu me coloco de novo no momento presente para me fazer, de fato, de corpo e alma, assim, na minha conversa, entende? Eu tenho a capacidade de me deslocar em direção, de me inclinar em direção ao meu interlocutor para demonstrar que eu estou ouvindo. Eu dou provas de escuta, ou seja, eu faço o que nós chamamos de parafraseamento. Eu repito algumas palavras para checar que realmente eu entendi aquilo que as pessoas estão me falando,
para não haver ruídos, para não haver distanciamentos. Então veja, a assertividade, sim, é um dos desafios assim que nos acompanha diariamente. Nem todos os dias nós seremos 100% assertivos e eu sei isso acontece comigo também. Tem dias que as emoções falam um pouco mais alto, tem dias que nós estamos mais conscientes, mais atentos, só que nós precisamos ter essa clareza desse universo que de fato está englobado na assertividade. Assertividade não é simplesmente abrir a boca e vou falar o que eu quiser, eu vou ser dura, eu vou ser só firme, eu vou falar o que me der na telha e o outro que lide. Não é. A assertividade nos pede consciência, nos pede clareza, nos pede empatia, respeito, escuta. E se eu colocar isso numa linha, em uma ponta eu tenho a passividade, na outra eu tenho a agressividade, no meio termo eu tenho a assertividade e se eu fosse fechar um triângulo, eu tenho a passiva agressividade. Então, eu tenho que ter noção de qual é a minha tendência, de qual é o meu padrão e sempre buscar pelo meio, sempre buscar pela minha assertividade. Se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilha. E deixe aqui nos comentários um relato do que mais lhe chamou a atenção, do que você acha que hoje você consegue fazer diferente na sua comunicação para que, de fato, você se direcione à comunicação assertiva de uma maneira eficiente e efetiva. Obrigada, até o nosso próximo vídeo.